Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com o resultado de nossas operações e o resumo das técnicas e segredos de nossa metodologia. Dia 4 de 12 de 2012, www.traderprofissional.com.br. Entrando em nosso site, você vem aqui em cadastrar no curso, você vai estar recebendo um vídeo inédito todos os dias com o resultado e os segredos de nossas operações. Em resumo e pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, você pode estar recebendo essas videoaulas também. Então pessoal, hoje aqui a gente teve o mercado, ele abriu em tendência de alta. Então a gente percebe aqui ó, que na abertura, né, a gente teve o preço acima da média exponencial 8,9, ou seja, a tendência de alta acima do 8,9 e abaixo a tendência de baixa. Tá? A média 8,9 determina a tendência do mercado. Ela tem fundamentos estatísticos comprovados e é o indicador ideal para determinar a tendência. Quando o preço volta para 8,9 é o ponto de entrada, quando está acima dela, sendo que é uma região de suporte. Então, nos 5 minutos, que é o gráfico que a gente tem como base, a gente entra com base nos 5 minutos. Mas utilizando a relação fractal das médias móveis, tá? A gente vai para o 1 minuto, porque o risco no minuto é muito menor utilizando a técnica de análise fractal. A gente consegue antecipar os sinais de compra nos 5 minutos, como este aqui, tá? Que foi um sinal de compra que estava valendo 0,35. No minuto a gente pegou por valores bem menores. E estes sinais de venda que a gente operou também aqui nos 5 minutos, por exemplo, esse sinal de venda custa 0,32%, no 1 minuto a gente pegou por valores menores. Porque o fractal inferior, que é o minuto, constrói os 5 minutos, então pela análise fractal a gente consegue diminuir os riscos das operações, tá? Então veja que nós temos aqui então o preço acima da média 377, porque a média 377 é igual à média 8,9 dos 5 minutos, só que no 1 minuto, tá? Então é a mesma posição, então a gente consegue saber aonde o preço nos 5 minutos está tocando exatamente no 1 minuto e os padrões de candle que estão se formando no 1 minuto. E a 8,9 é igual a 21 dos 5 minutos, que também é uma média de referência para a gente entrar. A nossa entrada operacional nessa operação foi o sinal de compra nesse candle aqui, nesse maroboso, 1 centavo acima da máxima entrada operacional e 1 centavo abaixo da mínima foi stop loss. A gente ficou no break-even. Eu fiz a alavancagem inteligente que não deu para alavancar, deu só para entrar com 2.400 ações, certo? E se a gente pega o Fibonacci e faz a retração de Fibo, a retração de 61,8 estará depois da nossa entrada operacional. Então a gente zerou o risco pela técnica de break-even, porque estatisticamente, quando o preço rompe depois de um movimento a favor da tendência que você está operando, a 61,8, a retração 61,8, é muito provável que consolide ou bata no seu stop. Então a gente zera o risco nessa operação, nessas condições. Depois que a gente tomou esse break-even, a gente ficou no 0 a 0. Teve a segunda operação que foi aqui na média 8,9 também. E nessa pinça de fundo aqui, certo? Um padrão de candle, 1 centavo acima da máxima desse candle que fechou a pinça de fundo, entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, stop loss. A alavancagem inteligente utilizando o manejo de risco veloz deu para entrar com 4.300 ações, que em questão de segundos a gente calculou esse manejo de risco veloz, porque pela planilha não tem como, tá? Tem que usar a técnica de manejo de risco veloz. E esse manejo de risco que é complexo, mas é eficiente e eficaz, eu desenvolvi uma maneira de calculá-lo em segundos. E daí, beleza, a gente conseguiu então fazer a entrada operacional, tá? 36,54 e o nosso ponto de stop foi a 36,49. Se a gente traça o Fibonacci nessa última onda aqui, ó, nessa primeira onda, a gente vai ver que a retração de 61,8, ó, tá bem depois da entrada operacional. O que eu fiz? Coloquei 2 centavos o meu stop loss. Coloquei 2 centavos depois da minha entrada operacional. Peguei meu stop daqui e passei 2 centavos acima depois da entrada. Acima da entrada, tá? Deu 36,56, certo? E eu tive um pequeno lucro aí, mas praticamente fiquei no 0 a 0. Então eu zerei o risco dessa operação, certo? E depois o preço voltou aqui, como vocês podem ver, e novamente deu um outro sinal. Certo? Então, novamente, 1 centavo acima da máxima, porque está na região de suporte na média 377, 1 centavo acima da máxima, entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, stop loss. Foi feita a entrada operacional com alavancagem inteligente de apenas 200 ações, porque
se eu alavancasse mais, ultrapassaria o risco de 0,3%, que é o risco máximo, manejo de risco máximo. Então, nossa alavancagem alavanca até um certo ponto, certo? E é otimizado para alavancar quase sempre, porque nós usamos a técnica de análise fractal, que permite operar os 5 minutos, mas pelo 1 minuto, certo? Antecipando os sinais de compra dos 5 minutos com riscos pequenininhos. E é assim que a gente ganha muito quando a gente acerta. E nessa operação eu errei, tá? A gente tomou stop, 36,56 entrada, 36,48 stop loss. E a gente stopou. Logo depois a gente teve o preço abaixo da média 377. Passou a assumir uma tendência de baixa, tá? Passou a assumir uma tendência de baixa. E um centavo abaixo da mínima desse doji, a gente colocou nosso stop loss, a gente entrou vendido, e 1 centavo acima da máxima start de compra para limitação de prejuízo. O preço ele fez a retração de FIBO aqui também pela entrada. Mas deixa eu só mostrar o manejo de risco veloz aqui nessa operação. 33.700 ações, 36,45, tá? Foi a entrada operacional vendida. E o manejo de risco inteligente me permitiu entrar com alavancagem inteligente de até 3.700 ações. E o que acontece? O risco foi eliminado porque eu tenho aqui a retração de FIBO de 61,8 depois da entrada operacional. Então eu coloquei aqui, né, no mesmo valor de entrada, 36,45. Aqui nesse candle quase chegou a 36,45. A máxima chegou a 36,46. E acabou estopando a gente aqui, certo? A gente foi estopado aqui porque 1 centavo abaixo da mínima foi a 36,45 e ele chegou a 46 e estopou a gente, certo? Então, risco zerado da operação e o preço, ó, quase estopou aqui, quase chegou no ponto de stop anterior nesse ponto aqui, mas chegou na média 377, onde também está 89 junto. E deu outro sinal de venda. Então, quando rompeu a mínima desse quase spinning top, é praticamente um spinning top esse candle, né, a gente entrou na operação. Então, 1 centavo abaixo da mínima, 36,47. Então, veja, pessoal, que a gente teve a nossa entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima aqui, certo? O stop loss, né, 1 centavo acima da máxima, o start de compra, que é o stop da operação vendida, foi nosso stop loss aqui para a venda. Nosso stop da venda. Então o preço ele fez, né? Ele fez esse movimento de queda, tá? Quando ele chegou nesse fundo, a gente já tinha um break-even aqui garantido, certo? Então a gente já tinha zerado o risco da operação. Porque o 61,8 de retração está depois da entrada operacional. Então a gente já zerou o risco da operação. Só que aqui, ó, fez de certa forma um movimento. Não chegou a fazer um topo confirmado, mas eu considerei isso aqui como um topo confirmado porque são 4 candles no mesmo ponto que não conseguiu romper esse topo. Então eu considerei isso como um topo confirmado, apesar de tecnicamente não ser o ideal, seria, né, a gente ter pelo menos um candle com nova máxima sem fazer nova mínima e depois candles com novas mínimas sem fazer novas máximas, certo? Não foi isso que aconteceu, mas eu considerei devido a essa questão entre esses 4 candles de estar respeitando, tá, a máxima aí de 36,43 nesse ponto. Então considerei como uma resistência significativa e eu coloquei a 36,44 e eu saí a 36,44, certo? Então ganhei 3 centavos apenas, né? Tava legal, bem alavancado. O manejo de risco inteligente me permitiu alavancar até 4.300 ações, certo? Então, pessoal, foi essas operações que eu fiz. Depois dessa eu parei de operar. Por quê? Eu fiz 2 tentativas, dos quais eu zerei praticamente, anulei a tentativa, porque eu zerei o risco praticamente. A terceira eu cheguei a perder, tomei stop. Digamos que as 3 tentativas começou a partir dessa terceira aqui. Então essa aqui foi a primeira, essa a segunda, essa aqui eu zerei o risco, eu poderia operar mais vezes. E essa aqui é a terceira operação. O que acontece? Eu poderia operar mais vezes, tá? Depois que eu zerei o risco aqui, se eu tivesse operado mais vezes, eu não operei, tá? Mas se eu tivesse operado, eu teria tomado mais um stop aqui.
eu ainda poderia operar mais uma vez, certo? E nessa outra vez que eu fosse operar, primeiro que seria aqui meio-dia e 27. Então poderia ter entrado nesse sinal de venda aqui e poderia ter ganho alguma coisa. Poderia ter ganhado também no break-even, né? Ia zerar o risco da operação, também não ia lucrar. Então, de qualquer maneira, foi bom não continuar. E eu também tive que sair para o centro hoje, por isso que eu estou fazendo a videoaula atrasado hoje, certo? E Forex também não deu para operar, eu vou mostrar depois o que aconteceu no Forex ontem. E segunda-feira também não deu para operar, não deu operação de Forex. Tá ok? Bom, pessoal, vocês perceberam que eu realmente executo as operações com esse absurdo otimismo e com absurda consciência de que eu vou acertar e de que no longo prazo eu vou lucrar e de que meu sistema acerta. Então, uma das crenças que me faz agir dessa forma e continuar operando é essas crenças que eu vou descrever agora. Eu sou um poderoso day trader, lucro de 3 a 7% mensais ou muito mais. Sou disciplinado com o meu método. Isso aqui é um dos comportamentos e crenças que eu tenho. Eu executo meu trade system perfeitamente, com perícia. Eu decido, executo e acerto as regras do trade system sempre. Então, isso aqui é outra crença de que eu sou perfeccionista, de que eu consigo executar perfeitamente e com plenitude e com perícia. Então, pessoal, embora eu tenha perdido hoje, tá? Porque eu ganhei essa daqui, mas embora eu tinha zerado o risco das outras, eu ainda perdi com taxas e emolumentos e fiquei com menos 0,44%, tá? Então eu fiquei negativo hoje, pouquinho negativo, porque o mais importante é a preservação do capital. Mas o que importa, pessoal, é você continuar. O mês passado, de novembro, tá? A gente teve vários stops e a gente terminou com 1,60%. Em outubro a gente terminou com 1%. Daí em setembro, por exemplo, eu já tinha terminado com 6,30%. E vai que dezembro seja um mês que eu tire 6, 5, 7%. Então tem que continuar a operar. O problema do aluno é que às vezes ele erra, né? Começa a ter prejuízos pequenos, não começa a dar certo. Ele começa a enfrentar períodos difíceis como esse, como eu estou enfrentando. Ele desiste ou ele começa a usar outro trade system, ele começa a ficar totalmente indisciplinado, certo? E começa a acreditar em outros trade system, muda de trade system e depois, quando um mês igual a outubro, que deu igual a setembro, que deu 6,30%, ele para de ele começa a operar com outro método que não funciona, ou começa a usar outras ideias, e ele não sabe, e ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde que se ele tivesse continuado a seguir o trade system, ele teria lucrado. Então, pessoal, eu estou falando sobre essas crenças e valores. Só que não adianta você com essas você ter essa conscientização, eu preciso acreditar, eu preciso ser confiante. Se você tem crenças e valores oriundos de experiências ruins que você teve, oriundos de cultura que seus pais te passaram, que seus amigos te passaram, que a televisão te passa, enfim, várias coisas influenciam na vida da gente. Então, às vezes você tem uma crença errada e não consegue identificar, ou um valor errado e não consegue identificar. E este valor pode ser totalmente contra as crenças que eu falei que você precisa ter. Então, não adianta só falar, você tem que ser assim. Você não vai conseguir ser assim, a menos que você faça exercícios e bombardeie a sua mente com exercícios que realmente elimine os valores errados, as crenças erradas e coloque as crenças corretas para fazer você se comportar do jeito que você tem que se comportar. Certo? Ter essa confiança que eu tenho e principalmente executar o trade system e acreditar que você é bom. Você tem que acreditar que você é bom. Eu acredito que eu sou um bom trader, eu acredito que eu sou um poderoso day trader, por isso que eu opero, né, e consigo executar ele. Então a programação, a vantagem do curso Trader Profissional é essa: a gente dá ferramentas para você se exercitar que mudam as suas crenças, que modificam os seus comportamentos de forma automática, e isso consequentemente leva você a realmente a ter mudanças. Agora, muitos cursos só ensinam sobre psicologia do trader conscientizando. Não adianta nada para a maioria das pessoas. Se elas têm crenças erradas, elas vão ouvir, vão balançar a cabeça, dizer sim, isso é muito legal, e depois vão continuar fazendo bobagem no mercado. Porque as crenças estão instaladas nela. Então é necessário você fazer exercícios dinâmicos todos os dias, sempre. Até hoje eu faço exercícios, inclusive temos a reprogramação subliminar, que até enquanto você dorme, o seu inconsciente pode receber programação e modificar crenças através de mensagens subliminares. Eu comprovo isso nesse curso, tá? E consequentemente
você, até enquanto eu estou dormindo, eu estou usando mensagens subliminares para me programar para ter mais saúde, para ter um financeiro melhor, para ter um desempenho profissional melhor, para ter sucesso como trader, para ter sucesso nos relacionamentos, não só como trader, mas em todas as áreas da vida eu trabalho, tá? Então é importante você estar entendendo sobre psicologia do trader, mas ter ferramentas que realmente façam você mudar. Porque não adianta você saber de psicologia do trader só conscientizado. Você tem que realmente praticar e inserir as crenças e atitudes automatizadas na sua mente e fortalecê-las sempre. Porque se você parar de fazer exercício, se você parar de usar a reprogramação subliminar, você pode enfraquecer suas crenças e elas podem ser substituídas por medos, por problemas, por sugestões da cultura ou de outras pessoas, e você vai fracassar como trader. Então você tem que ser disciplinado na psicologia. Então, pessoal, essa é a videoaula de hoje, tá? O mercado, ele fez uma queda, ele terminou com uma queda aí. A gente pode ver que ele teve uma queda legal, tá? Mas já estava depois das 2 horas, e eu também só opero aquela quantidade de vezes. O mercado consolidou nessa região, então a gente não operou mais. Mas o mercado deu uma queda boa. Depois, quem opera por volta das 3 horas deve ter pegado essas operações. Muito obrigado, pessoal. Até mais.